Olá, caros alunos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para substituir a nossa aula, né, virtual, nosso encontro virtual. Como o assunto já foi explicado, né, e a gente já fez resolução de exercício na semana passada, então agora fica mais tranquilo da gente poder fazer umas gravações de aula e enviar para vocês. Mas me coloco à disposição, certo? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida quanto aos exercícios, quanto aos assuntos, podem entrar em contato comigo. Então, na nossa última aula, né, nós tivemos um exercício, né? Deixei um exercício que eu pedi que todos vocês fizessem, e aqui vai a correção do exercício. Né? Primeiro vamos ver o que ele pedia. Então, a questão 5, que era da página 164, ela pedia que vocês reportassem os diálogos entre uma mãe e o filho, né, que foram apresentadas lá nos cartoons, né? Então, as expressões que estão no box, elas ajudam vocês a responder e é sugerido que vocês respondam no caderno de vocês para a correção. Aí tem as opções de como vocês começarem, né, a resposta, certo? E a gente vai ver agora as possíveis respostas. Tá? Então, nós temos aqui algumas respostas que são sugeridas, como vocês podem ver aí. Então, se vocês responderam de alguma dessas formas aí, vai estar correto. Né? Então, em relação ao cartoon 1, tem assim: A mother asked her son how she could be pressuring him if he didn't do any work. He answered that she was just pressing him to get S. No Cartoon 2, temos a mother told her son that it was his senior year and he hadn't visited any colleagues or taken any aptitude tests. Her son said that he had told her he would go to the community college the following year. She said okay and asked what would happen then. She said that was only 2 years. Then she asked him to stop looking for all the controller. He said he was not doing it. Né? Então essas seriam as respostas sugeridas lá daquele exercício que eu pedi que todos fizessem. Certo? Lembrando que tiveram alterações aí de tempo verbal, né? Porque a gente está trabalhando com o discurso indireto. Lá no exercício, né, nos cartoons, lá da página 164, vocês visualizam as falas dos personagens no discurso direto. Então aí foi reportado no discurso indireto, como sugeriu a questão. Ok? Minha voz está meio rouca devido ao tempo. Desculpem aí. Os exercícios que eu sugiro para vocês, certo, para essa semana, são os exercícios das páginas 84 e 85. Temos lá Language in Use, lá na página 84. Aí temos Direct and Indirect Speech. Tá? Vai estar exatamente assim como eu estou mostrando para vocês e como eu estou falando. Então nós temos assim: Read the comic strip below and exercises 1 and 2. Write the answers in your notebook. Então leia as tirinhas, né? A tirinha, aliás, abaixo. E os exercícios 1 e 2. Escreva as respostas no seu caderno. Então, eu trouxe aqui eu trouxe exemplos, né, para vocês se situarem, o que vocês vão ter que fazer. Então, a questão 1, ela diz assim: Answer the questions below in your notebook. Responda as perguntas abaixo no seu caderno. A primeira pergunta, né, lembrando que as perguntas elas estão relacionadas à tirinha, tá? Então, a letra A. What are they doing? Ou seja, o que eles estão fazendo? Certo? Então vocês vão observar lá a tirinha e vão responder o que eles estão fazendo, obviamente em inglês, né? Vocês vão ter que responder em inglês o que eles estão fazendo. Certo? E assim sucessivamente, né? As outras perguntas também da mesma questão, todas estarão relacionadas ao cartoon, né? Ao cartoon não, à tirinha. Certo? Questão 2.
Rewrite the following sentences as in the example below, using direct speech. Reescreva as seguintes frases conforme o exemplo abaixo. Use o discurso indireto. Aí nós temos, letra A. Schrander said, Today is Mother's Day. Então a resposta seria, né? Schrander said that, facultativo, né? Tá vendo que está entre parênteses aí, então o that não é obrigatório a dizer, a ser usado, né? Nós temos uma frase lá, Today is Mother's Day. Então, a primeira coisa que eu devo olhar é qual é o tempo verbal que a frase do discurso direto se apresenta. Né? Então, nós temos aí o Simple Present, como vocês podem observar, né? Is. Não temos mais nenhum verbo na frase, só temos o verbo to be mesmo que está no presente. Mas nós temos também um advérbio de tempo aí que é o today, né, que significa hoje. Então, supondo-se que eu vou reportar essa frase daqui a alguns dias, né, daqui a algumas semanas ou até mesmo daqui a alguns meses. Tá? Então, eu não vou dizer hoje. O hoje deixou de ser hoje e passou a ser naquele dia. Então, se vocês consultarem aquela tabelinha que eu passei para vocês na nossa primeira aula virtual, tem lá que quando aparece no discurso direto o advérbio today, a gente vai mudar para that day. Certo? Então a gente vai começar com that day. Então fica Schrander said that day. Veja que o primeiro that que aparece está entre parênteses porque é facultativo, como já falei, mas o segundo é obrigatório porque está fazendo parte da expressão, né? That day, naquele dia. Tá? O verbo to be, que era is, no discurso direto, agora passou a ser was. Né? Porque está concordando com o sujeito that day. Aquele dia um só equivale a it. Então, that day was. E o restante da frase permanece do mesmo jeito. Mother's Day. As outras frases da mesma forma, né? Lembre de analisar primeiro o tempo verbal e procurar se tem pronomes, né, pessoais e se tem advérbios de tempo, porque se tiver, todos serão alterados. Ok? Na terceira questão, nós temos complete the following sentences in your notebook using direct speech. Complete as seguintes sentenças ou frases no seu caderno. Use o discurso indireto. Então a frase A, conforme vocês podem observar aí, diz: Do you want a word of advice? Você quer uma palavra de conselho, né? Você quer um conselho? My mother asked me. Então ele já dá a sugestão aí, né? Da primeira resposta. My mother asked me, e ele já traz aí respondido para vocês usarem como exemplo, né? My mother asked me, tem resposta. If I wanted a word of advice. Vejam que na letra A temos uma frase no discurso direto e é uma pergunta, né? Então observem, pessoal. Sempre que eu tiver uma pergunta onde é possível responder yes or no, né? Posso responder sim ou não. Ou seja, a pergunta ela começa com um verbo, né? É uma pergunta direta. Não tem pronome interrogativo, aquele what, when, why, etc. Né? Então, se eu pergunto do, does, did, was, were, have, has, ou seja, eu comecei com o verbo auxiliar, então já sei que eu posso responder sim ou não. Por exemplo, eu pergunto, você quer um conselho? Você pode dizer que sim, ou você pode dizer que não. Se você for reportar essa frase no português, você vai dizer, minha mãe me perguntou se, né? Se. Então, se em inglês a gente já viu que é if. Por isso que está aparecendo aí na resposta um if. Depois, a pergunta está sendo feita da minha mãe para mim. Então, esse you da pergunta do you want é você quer, né? Minha mãe está perguntando para mim. Então, ela está perguntando se eu. Por isso que fica esse I aí. If I wanted a word of advice. Pronto, não mudou mais nada. Então, minha mãe perguntou se eu quero uma palavra ou se eu quero um conselho. Tá? Pronto. Vocês vão fazer as questões seguintes, as alternativas, os itens seguintes, né? Da mesma forma, transformando para o discurso indireto. E o exercício, que é apenas para os que devem atividades, vai ser disponibilizado mais uma vez lá no Google Classroom, certo? Aí vocês dão uma olhadinha lá para ver até o final do dia
o exercício lá postado. E aquele prazo, né, de envio até a quinta-feira, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Até mais.